Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 8, verso 4. Diz assim a palavra de Deus: Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo-as, os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em voz alta, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhes davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concebido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Deem também a mim esse poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: Que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: Peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Amém. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nós estamos diante da sua palavra e nós pedimos agora que teu Espírito nos auxilie, nos conduzindo através desse texto, falando ao nosso coração, ó Deus, e transformando as nossas vidas de acordo com a sua vontade e com as verdades que esse texto tem para nós nos tempos de hoje. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Poder sentar. Lucas, conforme já vimos, ele é uma espécie de jornalista, investigador. Ele fala isso, né? Em um dos seus relatos, ele diz: depois de acurada investigação. Então ele era alguém que ele procurava ouvir da boca das pessoas que estavam envolvidas, tanto na época do testemunho ocular de Jesus nos evangelhos, como também na igreja primitiva, quando ele faz esses relatos que ele não estava presente, né? Então Lucas ele não estava nesse momento quando Filipe
ele realiza essa missão de começar a evangelizar as cidades à frente, principalmente a cidade de Samaria. E nesse papel de Lucas, ele se propõe no livro de Atos, apenas recapitulando, a fornecer para nós relatórios, escritas, que são divididas com algumas palavras-chave, como por exemplo, e a igreja crescia, e a igreja multiplicava, e a igreja avançava, e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Então o propósito de Lucas, talvez o principal propósito de Lucas, seja mostrar para nós como que o evangelho, ele deixou de ser apreciado e vivido apenas em Jerusalém, para o mundo todo. E aqui nesse ponto já tem uma coisa importante. Como que Lucas então sabe dessa história de Filipe? Desses detalhes? Somente alguém que esteve presente poderia fazer esse relato. E com isso então nós sabemos que provavelmente Lucas entrevistou o próprio Filipe. E por isso que nós chamamos de Filipe de evangelista, porque quando nós olhamos para Atos capítulo 21, verso 8, em uma das estadias do apóstolo Paulo e de outros missionários, eles ficam na casa de Filipe. Olha o que Atos 21 diz. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Então, provavelmente, Lucas, ele recebeu de Filipe esse testemunho e então ele relata para nós aquilo que aconteceu nesse momento em que Filipe evangelizou a cidade de Samaria. Ele recebe esse apelido, de evangelista, que faz jus ao seu trabalho, aquilo que ele realizou de tão relevante na história da igreja, que foi evangelizar, foi o primeiro a evangelizar dessa forma que acontece aqui, a cidade de Samaria, que era para os judeus um povo desqualificado para serem aceitos como povo de Deus. Nós já vamos entender isso. Então, uma outra coisa importante também que está acontecendo aqui nesse capítulo, além de registrar do verso 1 ao 40, que é o capítulo todo praticamente, o ministério de Filipe como um evangelista, nós temos aqui o cumprimento da palavra de Jesus em Atos capítulo 1, verso 8. Inclusive, alguns fazem a divisão do livro de Atos de maneira geográfica e entendem que o verso de número 8 do capítulo 1, ele é o verso-chave do livro de Atos. Para você entender o livro de Atos, você deveria entender o que está sendo dito no capítulo 1, no verso 8. Quando ele fala que eles haveriam de receber o Espírito Santo e serem testemunhas. E o livro de Atos, se você perceber detalhadamente o que é? É uma série de eventos que relatam o crescimento da igreja, aonde os crentes estão fazendo o quê? Testemunhando em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e os confins da terra. Eles estão pregando o evangelho. Então alguns fazem essa divisão. Então é como se nesse momento agora do capítulo 8, a palavra que Jesus havia falado que iria se cumprir, que eles deveriam fazer, ela está sendo cumprida. Mesmo que de maneira forçada. Porque eles não foram ali deliberadamente. Olha, Jesus falou que a gente tinha que pregar não só em Jerusalém, mas também em Judéia, mas também em Samaria. Não. Porque quando a gente olha para os relatos anteriores, a igreja estava como? Antes de Estevão. A igreja estava confortável, vivendo o evangelho, pregando, ensinando, lidando com os seus problemas internos. Mas aí o que acontece? Para que aquilo que foi dito por Jesus se cumprisse, então uma perseguição vai desencadear o quê? Uma diáspora, uma dispersão. Os judeus que estão nas cidades, o povo comum da igreja, que estavam lá cultuando, servindo, vivendo aquelas coisas que nós já vimos anteriormente, eles começam a serem obrigados a fugir. E eles fogem. E aí, então é a partir disso que nós temos o relato desse ministério bem sucedido de Filipe, porque ele é uma dessas pessoas que vai sair juntamente com toda a igreja e ele vai então se tornar um comunicador, um pregador do evangelho. Esse texto pode ser dividido em 4 pontos. Assim eu o dividi. No primeiro ponto nós encontramos tudo relacionado ao evangelho. O evangelho avança
mesmo em meio às aflições, do verso 4 ao verso 8. Em segundo lugar, segundo ponto, nós podemos perceber do verso 9 ao verso 13, que o evangelho, ele confronta o engano religioso, a mentira, a falsidade. E em terceiro lugar, do verso 14 ao verso 17, o evangelho, ele vai trazer união pela ação do Espírito Santo e a confirmação daquilo que é verdadeiro. Então, no segundo ponto, você tem uma confrontação àquilo que é mentira e engano. E no terceiro ponto, você tem uma confirmação daquilo que é verdadeiro. Precisa ver essa distinção nessa ocasião e nós veremos o porquê. E por último, nós vemos que o evangelho, ele não pode ser comprado e nem mesmo pode ser manipulado pelos homens, porque ele é a mensagem de Deus, ele é do Espírito Santo. Então, se nós pudéssemos resumir esses 4 pontos desse texto em uma única mensagem, esse capítulo quer nos ensinar que a pregação fiel do Evangelho, ela confronta a falsidade, ela autentica o verdadeiro e ela promove a unidade da igreja. Então, veja a importância de nós pregarmos o Evangelho de maneira fiel. Porque quando nós pregamos o Evangelho de maneira fiel, o Evangelho, ele vai confrontar a falsidade, ele vai provar e mostrar aquilo que é verdadeiro, e ele vai promover a união da igreja. É isso que esse texto vai nos mostrar, tá bom? Então, basicamente é isso. Então, no primeiro ponto, o que nós temos aí? Dos versos 4 ao verso 8. Nós vemos que o evangelho, então, ele vai avançar mesmo em meio às perseguições e às aflições. Veja aí, olhe comigo, olhe para a sua Bíblia. Deixe sua Bíblia aberta. Perceba que o verso 4, ele começa, pelo menos na minha Bíblia, ele começa assim, ó. Enquanto isso, então peraí, ele está continuando um relato. Enquanto isso o quê? Olha os versos anteriores. O que aconteceu? Saulo estava ali consentindo com a morte de Estevão. E a Bíblia vai dizer que porque Estevão morreu, naquele momento então desencadeou uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Então, o que o verso 4 está mostrando para nós? Que enquanto estava acontecendo a perseguição, ao mesmo tempo, essas pessoas, assim como Filipe, estavam saindo da cidade de Jerusalém e também pregando o evangelho. Então nós temos aqui um relato de 2 coisas que estão acontecendo simultaneamente e não estão desconectadas, estão interrelacionadas, que é a perseguição e a pregação da palavra de Deus. Qual que é a relação disso? A primeira quer destruir a segunda. A primeira, que é a perseguição, quer destruir a pregação. Quando, na verdade, aquilo que acontece é que a perseguição, ela só fortalece e impulsiona a pregação do evangelho. Aquilo que vem para destruir a igreja, na verdade, foi algo que fortaleceu e fez a igreja crescer e avançar. Isso já foi demonstrado lá atrás, que a igreja, quando ela foi perseguida, ela sempre cresceu, ela sempre avançou, ela nunca retrocedeu. E aqui então já tem uma aplicação importante para nós. E essa aplicação é a seguinte, que muitas vezes Deus ele vai nos levar a vivermos situações que vão nos espremer, que vão nos trazer sofrimento, angústia, para nos levar para o caminho da obediência. Muitas vezes Deus vai fazer isso. Quantos de nós podemos dizer assim, nossa, parece que isso que está acontecendo na minha vida, esse sofrimento, essa angústia, na verdade me fez despertar para aquilo que eu realmente preciso fazer para Deus, que eu preciso servir a Deus, que eu preciso me dedicar a isso, que eu preciso me dedicar àquilo. Então muitas vezes Deus traz sofrimento, Ele mexe na nossa zona de conforto, Ele nos espeta, para que a gente possa fazer aquilo que nós devemos fazer, como mandamento. Porque lembrem-se, a pregação, a grande comissão, que é o ide e pregar o evangelho para todas as nações, para todas as pessoas, não é um conselho, mas é um mandamento. Então a igreja, ela estava acomodada.
Ela estava ali vivendo o evangelho, dentro de Jerusalém, né? Então aqui a gente já vê um pequeno defeito na igreja. Muitas vezes a gente olha para a igreja primitiva e fala assim, uma igreja perfeita. Não, era uma igreja que tinha muitas dificuldades. Então a gente percebe isso. Então Deus, Ele vai trazer situações na sua vida, que Ele vai fazer com que você então, a partir dessas situações, desfrute de uma transformação para que você possa então obedecê-lo, principalmente quando se trata dos propósitos do reino de Deus. O que mais que a gente vê nesse texto? A gente vê que o texto vai dizer que enquanto isso... Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. A segunda coisa que nós temos aqui, então, é a ênfase de que a igreja primitiva, ela espalhou a fé não por meio dos apóstolos em primeiro lugar. Não foi por meio dos pastores. Não foi por meio daqueles que eram os oficiais dedicados e treinados ao ministério da palavra. Mas foi pelo povo comum, foi pelas pessoas, foi pelos membros da igreja. Foram por meio daquelas famílias que estavam fugindo das perseguições, perdendo suas propriedades, procurando se instalar em novos locais, que Deus foi então espalhando a fé em Jesus Cristo. Veja, o texto é muito claro. Aqueles que estavam fugindo de Jerusalém, por toda a parte, não só para Samaria, mas por vários lugares do mundo, daquele tempo, eles estavam fazendo uma coisa durante essa fuga, pregando a palavra. E não é como se todas essas pessoas agora tivessem se tornado missionários. Não, não é isso. O ponto não é esse. Você pode imaginar essas pessoas que tinham profissões, trabalhos, que tinham suas ferramentas de trabalho, eles chegando em novas cidades, eles procurando casas, eles procurando instalações, eles arrumando serviço, eles criando novos relacionamentos, e as pessoas então fazendo conexões com eles. Falam, então, de onde que você veio? Então, você não está sabendo que lá em Jerusalém está tendo uma grande perseguição contra os pregadores do Evangelho e a igreja de Jesus Cristo? Não estou sabendo. A propósito, você conhece Jesus Cristo? É isso que minha cabeça ficou imaginando. As pessoas saindo e naturalmente, né, elas compartilhavam da sua fé. E às vezes a gente olha para isso, a gente fica assustado, fala assim, nossa, eles saíram e eles começaram a pregar o evangelho, indo para todos. Não, foi natural. E isso não deveria nos assustar. Isso não deveria nos impressionar, porque na verdade aquilo que Deus espera de nós, que já conhecemos Jesus, é que a gente fale dele para as pessoas. Olha que coisa absurda, a gente hoje vê esses relatos da igreja primitiva, assim, nossa, como a gente tinha que voltar a ser como a igreja primitiva e pregar o evangelho. Isso é um mau sinal. Significa que nós não estamos pregando o evangelho. Significa que muitas vezes nós estamos tendo o equívoco de pensar que pregar é trabalho dos pastores. Mas pregar, conforme o livro de Atos vai mostrar, é um mandamento para você. Deus chamou você para pregar o evangelho. E isso não significa que você precisa ser cheio de intelecto. Não significa que você precisa dominar os assuntos mais elevados da teologia. Quando, na verdade, esses homens e mulheres que estavam pregando o evangelho, eles estavam simplesmente anunciando a Cristo, pregando o reino de Deus, falando de Jesus, falando daquilo que elas haviam experimentado em suas vidas. Então veja, irmãos, pregar o evangelho não é fazer uma grande elaboração teológica ou escrever um novo credo e uma nova confissão para as pessoas. É você simplesmente chegar para elas e falar assim, olha, você é um pecador, mas Jesus Cristo morreu para salvar pecadores. É você apresentar o pecado, é mostrar o problema, então mostrar a solução para elas. E para sustentar a sua pregação, é você fazer aquilo que muitas vezes esses crentes foram, testemunhas. O que é uma testemunha? É alguém que viu, que ouviu, que experimentou, que provou. Então, se você tem dificuldade de fazer um discurso, um anúncio, comece dando testemunho. Fala assim, olha, eu queria falar uma coisa para você. Posso te contar rapidamente a minha história? Posso falar o que Deus fez na minha vida? Fala o que Jesus é para você. Fala o que Ele fez na sua vida. Conta quem você era. Conta quem você se tornou. Isso é um testemunho. Isso é pregar o evangelho. Então, é isso que eu entendo quando o texto diz que eles estavam pregando a palavra.
Eles começam a compartilhar aquilo que eles experimentaram. Ora, isso não é o que acontece muitas vezes nos evangelhos? A mulher samaritana que conhece Jesus e o reconhece como Cristo, ela sai dali e proclama ele como Cristo. O endemoniado gadareno em Marcos 5, que foi liberto, ele sai e conta a respeito da sua libertação. O cego de nascença, que não tinha olhos para enxergar, mas agora ele vê a verdade, ele sai e conta a respeito da cura da sua cegueira. O leproso curado, de Lucas, capítulo 5, ele sai e conta a respeito da sua cura. Então diga você, igreja, o que Cristo fez na sua vida? Ele libertou você da pornografia? Ele libertou você do vício das drogas? Ele libertou você da mentira? Ele libertou você porque você era um ladrão? Ele libertou você porque você antes não se importava, mas agora você se importa? Ele transformou você porque antes você era um marido relapso, mas agora você ama sua casa e sua família? Ele libertou você, esposa, porque você era insubmissa e grosseira, mas agora você é amável com seus filhos e com seu marido? Então conte às pessoas o que Jesus fez na sua vida. Isso é pregar o evangelho. Dê um testemunho. Fale aquilo que Cristo fez em você. Mostre, seja um testemunho vivo, né? Esses crentes estavam ali testemunhando, pregando o evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho. E é interessante que aqui tem algumas outras coisas importantes para nós. Que Deus, Ele tem um propósito que para nós às vezes é estranho, né? Como já falamos. De unir sofrimento, pregação e o reino de Deus. Porque é isso que está acontecendo aqui. A igreja está sofrendo, sendo perseguida. Eles estão pregando. E o reino de Deus ao mesmo tempo também está crescendo e avançando, né? Então às vezes a gente não entende pelos caminhos que Deus nos leva, as coisas que Deus faz em nossa vida e como isso de alguma maneira pode cooperar para a pregação do evangelho. E tem um texto que eu gosto muito desse texto, porque ele é a ilustração perfeita disso. Abra comigo sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Eu poderia ler aqui porque seria mais rápido, mas eu quero que você olhe para o texto, porque isso vai fazer com que você entenda o que eu estou querendo dizer, como Deus une essas coisas. O sofrimento, a pregação e o reino de Deus. Talvez você tenha até uma experiência parecida de alguma coisa que aconteceu na sua vida, que não te trouxe felicidade no momento, mas você viu que Deus te usou para, de alguma maneira, pregar o evangelho para pessoas ou em lugares que você não gostaria de estar. Veja o que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 1, verso 12. Irmãos, eu quero ainda cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, Paulo está preso, têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Olha a mentalidade de Paulo. Paulo está sofrendo, ele está preso, ele perdeu a liberdade, mas olha o que ele pensa. Olha, eu estou preso, mas isso está cooperando, porque o evangelho está sendo pregado dentro da prisão. Aí ele continua, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Sabe quem era a guarda pretoriana? Era a guarda particular do César, dos imperadores de Roma, da casa real de Roma. Então ele está dentro do lugar onde os principais inimigos do evangelho naquele tempo estavam presentes. Inclusive Paulo é preso. Se você ler Atos do capítulo 20, 21 para frente, você vai ver esses relatos. Na intenção de fazer o quê? Impedir a pregação do evangelho, que ele estava pregando a ressurreição de Jesus Cristo. E os judeus abrem um inquérito contra ele, ele começa um processo ali moroso, que o livro de Atos mostra, vai para lá, vai para cá, fica preso numa casa, etc. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Você olha, as perseguições dos judeus que tentaram fazer com que eu parasse de pregar o evangelho aqui, fez com que eu pregasse o evangelho exatamente aonde seria difícil eu chegar andando. Mas os meus inimigos me trouxeram, é como se fosse um cavalo de Troia. Você olha, eles estão levando o evangelho para dentro da cidade que provavelmente Paulo não conseguiria entrar tranquilamente para pregar o evangelho em liberdade. É isso que Paulo está falando aqui. E então ele continua. E a maioria dos irmãos, no verso 14,
estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, muitos viram que Paulo estava sofrendo, eles tomaram coragem. Senão, agora nós vamos pregar o evangelho mesmo. Paulo está sofrendo e continua sendo fiel, vamos pregar. Deveria ser o contrário. Alguém se machuca, acontece alguma coisa, a igreja se recusa e se esconde. Não, a igreja apareceu mais ainda. Verso 15, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja. Bom, aqui já é um outro ponto. Mas o fato é que até nisso, os rivais de Paulo, que invejavam ele, começaram a pregar o genuíno e verdadeiro evangelho para tentar causar alguns ciúmes e inveja em Paulo. E Paulo falou assim, olha, motivação deles para mim não interessa. Isso é entre eles e Deus. Desde que eles estejam pregando Cristo de verdade. A mensagem bíblica e verdadeira, né? Veja a mentalidade que Paulo tinha da soberania de Deus. E então a gente vê que, para exemplificar o que está acontecendo, o verso 5 vai contar então para nós a história de Filipe. Ele começa a falar sobre esse homem. Quem era esse Filipe? Né? Não era o Filipe da equipe pastoral, que está aqui, ó, que também é o Filipe evangelista também. É o sobrenome dele. Mas era o Filipe que era conhecido como evangelista, e que se você voltar no capítulo 6, no verso 5, ele é um daqueles homens que foram escolhidos para serem os diáconos da igreja, para serem aqueles que iam cuidar da mesa das viúvas, na distribuição dos alimentos, que o pastor Neto ministrou aqui para nós, do problema que estava tendo ali na igreja. Então ele já se caracterizava dentro daqueles critérios que foram estabelecidos, como ele sendo cheio do Espírito Santo, piedoso e todas aquelas coisas que estão lá no capítulo como critério que os apóstolos colocavam. Então ele era um diácono. E aqui então já tem uma aplicação importante para nós, mais uma sobre pregação. Porque muitas vezes a gente pensa que para pregar o evangelho e anunciar o evangelho de fato em alguns lugares, as pessoas precisam ser pastores, presbíteros. Mas veja, Filipe, ele se enquadrava num grupo de oficiais da igreja que nós chamamos de diáconos. É aqueles que servem as mesas, que cuidam dos doentes, que cuidam do ambiente de culto, mas que raramente ocupam a tribuna para pregar o evangelho. A não ser por uma extrema necessidade. Porque geralmente o púlpito pertence aos pastores e aos presbíteros. Mas vejam, os diáconos, assim como Filipe, eles estavam pregando o evangelho. Então, diácono não é só aquele que trabalha, não é só aquele que põe a mão nas coisas difíceis, mas é aquele também que conhece o evangelho e prega o evangelho para as pessoas. Isso fica muito claro nesse texto, e não só nesse texto, mas a história anterior é a história de quem? De Estevão. Estevão estava em qual lista? Na mesma lista. Ele também era um diácono da igreja primitiva, e também pregou o evangelho, e também foi perseguido. E ele morreu perseguido. Então isso fica muito claro para nós. E aí a gente vê que além da apresentação do evangelista principal desse capítulo, vai dizer para nós que Filipe foi à cidade de Samaria. E isso poderia passar tão desapercebido para nós, fosse, é mais uma cidade entre tantas cidades. Mas na verdade não é isso. O fato de Filipe evangelizar a cidade de Samaria, ou a região de Samaria, é significativo de maneira teológica, missiológica, eclesiológica. É importante para a gente compreender o evangelho como um todo. Porque você lembra que João 4 vai dizer que os judeus não se davam com os samaritanos. E aí, um pouco de história, para você entender o porquê disso, lembrem-se, nós estamos dando reis. Samaria era a capital de Israel. E da divisão do reino, então, Samaria, ela passa ali com Jeroboão, e Judá fica com Roboão, e aí você tem essa divisão do reino. E aí, com o passar do tempo, a gente vê ali no livro de 2 Reis que Samaria ela fica na decadência, na idolatria, e por fim eles são destruídos, e eles se misturam com as outras nações, e eles se recusam, depois lá na hora de reconstrução dos muros, os judeus se recusam a lidar com eles na reconstrução dos muros, porque eles olhavam para eles e viam eles como impuros, porque como eles tivessem se misturado, e entre outras coisas que concretizavam esse conflito, eles não se davam uns com os outros, sem contar as diferenças teológicas. Os samaritanos
Eles não recebiam os livros dos profetas, apenas o Pentateuco, enquanto o povo de Judá ali, eles recebiam, né, toda a Bíblia do Antigo Testamento como nós a temos hoje. Entre outros conflitos, nós poderíamos ficar aqui falando muitas coisas. Mas aí então é que vem uma coisa importante que Lucas, ele quer registrar para nós ao mostrar que na igreja agora está acontecendo um novo passo. Ela está deixando de ser apenas a igreja de Jerusalém. Ela está passando a ser a igreja também de Samaria. Em mesmo nível, em mesma relação com Jerusalém. Isso vai acontecer mais para frente quando os apóstolos vêm supervisionar. Isso então nos mostra uma coisa importante, como se Lucas quisesse ensinar para nós que o evangelho ele é poderoso para alcançar todos os povos, romper barreiras históricas e culturais e formar uma igreja unida pela fé em Cristo sob a liderança apostólica e o poder do Espírito Santo. E aí eu digo uma coisa para vocês, nisso está a beleza da igreja. Olha para cada um de nós. Roupas diferentes, cabelos diferentes, culturas diferentes, muitas coisas diferentes. Na verdade, nós temos uma grande e longa lista que poderia criar diversos cismas e separações entre nós. Mas por que nós estamos unidos? Porque o nosso credo ele é maior do que as nossas diferenças. E o nosso credo é a cruz de Cristo. Cristo nos une. Nós estamos aqui por causa de Jesus Cristo. Por causa do que Ele fez na nossa vida. E é isso que vai acontecer aqui. Jesus está trabalhando através de Filipe o evangelista para pregar o evangelho em Samaria. E depois a igreja de Jerusalém vai lá pelos apóstolos e vai testificar de que agora eles também são irmãos da fé, que são iguais. Então veja como que o evangelho é maravilhoso, como que é maravilhoso olhar para a igreja e ver a beleza da igreja nas diferenças, mas mesmo assim Deus nos mantém unidos. E Filipe estava lá, pregando o evangelho. Ele estava anunciando o evangelho para essas pessoas, ele estava anunciando que Cristo, né, quando ele fala assim, anunciava a Cristo ao povo dali, quando ele fala Cristo e não Jesus, depois ele vai falar de Jesus mais para frente, mas quando ele fala só Cristo, é como se ele quisesse deixar claro que o teor da mensagem de Filipe, ao chegar nessa cidade, era falar para eles assim, olha, aquele que vocês esperavam, que os samaritanos esperavam com base em Deuteronômio 18, um restaurador de todas as coisas, aquele que iria vir governar todos e restaurar o mundo, Cristo, o Messias, o prometido, ungido, é isso que significa? Ele está falando assim, ele chegou. Então é como se Filipe ele estivesse usando, com base naquilo que também era uma expectativa dos samaritanos, e apresentando Jesus para eles. Olha, vocês estavam esperando por ele e ele chegou. O reino dele se estabeleceu, agora vai começar a era que vocês aguardaram, de restauração, de esperança, de perdão, de misericórdia. Um novo tempo nasce agora por causa de Jesus Cristo. É isso que Filipe leva para essas pessoas. E o texto vai dizer dos versos 6 em diante, as obras que Filipe realizou e a resposta que ele recebeu nessa cidade. Você vai perceber aí que aquilo que vai autenticar a sua mensagem como verdadeira é que no verso 6, todas as pessoas ouviam a sua mensagem. Ele também, assim como em alguns momentos, ele realizava milagres e prodígios. E talvez alguém possa falar assim, nossa, mas Filipe também estava fazendo milagres e prodígios, ele nem era apóstolo. Mas nós voltamos para aquele princípio que muitas vezes nós aprendemos aqui. Quando Deus vai inaugurar alguma coisa em algum lugar, ele geralmente chega fazendo um grande barulho, fazendo uma grande aparição, para depois então caminhar pregando o evangelho naquela cidade. Então Filipe, quando ele chega pregando o evangelho a primeira vez, Deus dá capacidade para Filipe realizar milagres naquela cidade, para fazer frente àquilo que já estava acontecendo, que você vai ver nos versos posteriores, e para também autenticar a sua mensagem como verdadeira, como um sinal de que o reino de Deus havia chegado. Não é isso que Jesus faz quando ele vai começar o seu ministério?
Ele antes de começar o seu ministério, o que ele faz? Ele entra num templo, né, uma sinagoga, ele abre Isaías 61, ele lê que fala lá que ele vai curar e vai fazer isso e vai fazer aquilo. Ele fala uma série de coisas que ele vai realizar. Ele fala assim, ó, isto hoje se cumpriu diante de vocês. Ele está falando assim, ó, o reino de Deus chegou, porque os cegos vão ver, os coxos vão andar, os cativos serão libertos. E é isso que Filipe está realizando. Ele está realizando os sinais do reino de Deus. Ele está autenticando ali sua mensagem. Deus está fazendo isso através da vida dele. A gente vê que demônios se submetem a ele, saindo e libertando pessoas. E muitos que eram doentes, ou seja, pessoas incapacitadas de ter uma vida normal, andar, são milagrosamente curados. E o verso 8 vai dizer o estado de espírito da cidade, como eles estavam. Houve grande alegria naquela cidade. A gente vê que a cidade recebeu o evangelho com muita alegria. No segundo ponto, então, a gente vê que o evangelho ele confronta o engano religioso. Veja que os versos 9 ao verso 13 vai mostrar isso para nós. É como se Lucas tivesse feito um relato daquilo que Filipe fez de modo geral na cidade e agora ele quisesse nos apresentar como que essa cidade estava antes da chegada do evangelho. E aí é uma coisa importante. Sempre tem que haver, prestem bem atenção, sempre tem que haver um antes e depois, quando o evangelho chega. Sempre tem que haver. Porque se o evangelho chega na nossa vida e não há nenhuma transformação, não há nenhuma mudança, então ou não foi o evangelho que chegou, foi outra mensagem, ou nós não fomos transformados de fato pelo evangelho. A gente vê isso muitas vezes na Escritura. Talvez nós pudéssemos usar um exemplo muito nítido, está nos próximos versos. No capítulo 9, quando nós tínhamos um homem chamado Saulo, que perseguia a igreja, que respirava ameaças de morte. E quando Cristo o encontra, ele se torna Paulo o apóstolo. Ele antes odiava a igreja, agora ele passa a amar e servir a igreja. Então, aonde o evangelho chega, irmãos, tem que haver um antes e depois. Se nós temos dificuldade de olhar para a vida de uma pessoa que nós conhecemos ou que está chegando no meio do povo de Deus e tem que cavar uma mudança e tem que, nossa, que tá difícil de encontrar aqui se Deus fez alguma coisa. Não, mas geralmente é visível, é radical. Deus, ele transforma totalmente. Amém, igreja? Então, o evangelho tem que produzir, ele tem que causar essa grande transformação. Então, quando nós chegamos, é como se, nos primeiros versos, Lucas quisesse mostrar assim, olha como a cidade vivia, olha o erro, olha o engano, olha as heresias que reinavam sobre eles, olha as ideias sobre Deus que eles tinham. Veja, vai aparecer quem? Havia naquela cidade um homem chamado Simão. Quem era Simão? Quem era Simão? Ora, Simão, ele era alguém que praticava artes mágicas. Vamos usar o termo popular. Fazia milagres. Fazia um showzinho. Montava um palco. Virava atração. E o povo se admirava. E o povo ficava extasiado. Porque é isso que o texto vai dizer. O povo estava admirado. O povo estava impressionado no verso 11. Veja, aquilo causava uma euforia nas pessoas. Porque Simão, ele realizava essas artes mágicas, essas coisas. Ele fazia algumas coisas. É possível entender, então, que as coisas que ele fazia e a conclusão que o texto nos leva a chegar, quando vai dizer que o povo estava olhando para ele e falou assim, ó, este homem é o poder de Deus. Olha só, está falando que um homem é o poder de Deus, o grande poder. É como se ele fosse aqui um secretário direto de Deus. Como se ele fosse um representante legal de Deus na terra. Um substituto. Ele é aquele que Deus enviou para mediar o relacionamento entre o povo e ele. Olha as coisas que ele faz. Só faltava ser chamado de Simão o Papa.
Porque ele era uma espécie de o pai daquele povo. O representante. Aquele que ocupava o lugar de proeminência. E a Bíblia vai dizer para nós que ele, veja aí que diz no verso 9. No final do verso 9 diz assim, ó, ele dizia ser alguém muito importante. Ele se auto-intitulava. Então veja, é um compêndio de coisas, né? Ele enganava, ele ludibriava o povo com artes mágicas, ele se auto-intitulava alguém cheio de importância, ele aceitava esses títulos de o poder de Deus, né? Ele aceitava essas coisas, o povo estava ali seguindo eles por anos, fascinados pelo sobrenatural. Então assim que nós vemos que esse povo estava andando. Então da mesma forma que já fazendo uma aplicação, assim como em Samaria havia Simão, hoje, em muitos lugares, muitas pessoas são atraídas por espetáculos religiosos, por supostos milagres, em vez do verdadeiro evangelho. As pessoas ficam procurando locais onde tem pessoas que praticam artes mágicas. Lugares onde tem pessoas que praticam misticismo. Onde elas têm objetos mágicos. Água mágica, óleo mágico. E seja lá o que for que as pessoas usam como objeto mágico. A igreja hoje está repleta desse tipo de coisa aqui, irmãos. Principalmente no Brasil. É ou não é? Então a gente vê isso. E aqui tem uma coisa importante. Nem sempre os milagres e as práticas sobrenaturais, elas vêm de Deus. Isso fica claro aqui. Nem sempre. E ao contrário de Simão, nós temos um contraste então. Porque se Simão ele era esse homem que agia assim, fazia essas coisas, olha como que Felipe é. Veja que o texto, ele já faz esse contraste, né? No verso 12. Quando, porém, ele já está fazendo uma distinção entre Simão e Felipe. Quando, porém, deram crédito, ou seja, ouviram Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. Veja, ele está dizendo o quê? As pessoas, elas se convertiam. O que Felipe fazia? Ele chamava atenção para si mesmo? Ele falava que ele era alguma coisa? Que ele era importante? Simão fazia isso. Felipe, ele ficava fazendo milagres como um fim em si mesmo e de autopromoção? Não, ele realizou os milagres, mas agora é como se Lucas quisesse enfatizar, quando ele não menciona milagres. Veja, o verso 12 não vai mencionar milagres. Vai falar que ele fazia o quê? Ele evangelizava a respeito do reino de Deus no nome de Jesus Cristo. É como se Lucas quisesse dizer uma coisa importante para nós, que aquilo que realmente fez diferença na cidade não foi os milagres que Felipe fez, mas foi a suficiência do evangelho. Aquilo que realmente fez diferença na cidade foi a pregação do evangelho, não os milagres. É como se Deus quisesse mostrar aqui só, o que é mais importante aqui? Os milagres, as pessoas verem as coisas, ou as pessoas ouvirem? Nesse caso aqui, Deus une as duas coisas, né? Mas eu não acho que é por coincidência. Olha o verso 6. Fala que eles estavam ouvindo e vendo. O que vem primeiro? Não é isso que a Bíblia diz, que a gente anda por fé e não por vista? Mas se Deus quisesse manifestar os sinais, eles são bem-vindos. Porque Deus ele não está limitado, ele é poderoso. Mas como Deus quer que nós de fato andemos? Ouvindo a sua palavra. É isso que vai fazer a diferença, é isso que vai transformar as pessoas. O que fez com que as pessoas se convertessem e abandonassem Simão, o mágico, essa idolatria, essas falsas ideias, foi a pregação do evangelho. Então a aplicação é essa, que somente a pregação centrada em Cristo liberta pessoas do misticismo e lhes dá a salvação verdadeira. Amém? Então nós temos que pregar Cristo. Além disso, em segundo lugar, uma outra aplicação aqui, é importante nós percebermos que quando Deus está mostrando a diferença entre Simão e Felipe, e está mostrando que Felipe também fazia milagres e que Simão depois tenta seguir, quer fazer o que ele faz. E que na verdade as pessoas estão ouvindo o que Felipe está pregando. O que nós aprendemos em relação ao reino de Deus e as demais religiões que nós vemos e manifestações espirituais?
que há uma exclusividade do reino de Deus por meio de Jesus Cristo. Aonde Jesus Cristo é exaltado e honrado e proclamado, mesmo que não haja milagres, ali está o reino de Deus. Mas, quando nos lugares aí por fora, ou em qualquer outro lugar, tem manifestação, tem coisas isso, tem aquilo, mas Jesus não é honrado nesse lugar, posso afirmar com a autoridade da Escritura, ali não há o reino de Deus. Porque é isso que a Escritura mostra. O reino de Deus, ele se manifesta de maneira autorizada e segura por meio de Jesus Cristo. E nem sempre, onde de fato o reino de Deus vai se manifestar de fato, vai vir acompanhado de milagres. Até porque nós temos o homem que Jesus disse que não há ninguém maior do que ele, e ele teve o ministério mais curto, e ele tinha uma pregação centrada em arrependimento, e ele não realizou milagres. Você sabe quem é? João Batista. João Batista. Ele não fez milagres. Ele só pregou. E depois ele teve sua cabeça servida numa bandeja. Porque ele foi fiel ao evangelho. Ele apontou a mentira. Então Deus está aqui por meio de Filipe desmascarando o engano. Ele está mostrando que palavras são mais importantes do que sinais. Ele está mostrando que nós devemos procurar falar antes de querer mostrar coisas, que nós devemos antes procurar ouvir a voz de Deus e conhecer a verdade da sua palavra antes de querer buscar experiências sobrenaturais. E isso também mostra que, assim como Filipe, Jesus também ele foi ouvido pelas pessoas, não só porque ele realizou milagres, mas como diz no final do Sermão do Monte, Mateus 7, 28 e 29, que quando Jesus ele pregava, as pessoas davam crédito e ele ficou famoso também nos dias que ele viveu ali na terra. Não porque ele curava somente, mas porque ele ensinava como quem tinha autoridade, não como os demais escribas. É um contraste também. Jesus e os mestres da sua época. Aí então a gente tem o verso 13, né? Olha o verso 13. Diz que o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais, grandes milagres praticados. Aí existe um embate sobre Simão, por causa dos textos mais para frente, do pedido que ele faz para Pedro, querendo comprar, né? Querendo comprar o poder de Deus, querendo comprar a capacidade de dar o Espírito Santo para as pessoas. Alguns vão questionar, Simão se converteu de verdade? Porque veja, o texto vai dizer, ele abraçou a fé, ele foi batizado, ele andava com Filipe. Olha só, nós podemos falar assim, olha, um novo discípulo nasceu. Tá andando com o Filipe aqui, ó. Antes ele era isso, mas olha só agora ele anda com o Filipe, né? Alguns falam assim, não, Simão se converteu. Mas na verdade ele não amadureceu. Porque ele continuou ainda entendendo coisas erradas, né? As pessoas tentam ir por esse caminho. Também alguns vão dizer que Simão pode ser alguém que evidencia que até mesmo aqueles que enganam, que mentem, que pregam heresias, eles têm esperança. E isso é verdade por causa do amor de Deus. E que de fato ele se converteu. Mas alguns vão dizer que ele tem a aparência de convertido, mas ele não é. E eu fico com essa terceira. Ele parece que se converteu. Mas a grande evidência, o texto já é maravilhoso, porque eu estava lendo esse texto essa semana, e aí eu fiquei lendo. Eu falei assim, nossa, Simão se converteu, e eu estava ali indo pro lado de falar assim, olha, aquele é convertido. Mas tem detalhes do texto, coisas escondidas aqui que nos ajudam a perceber que ele já está dando sinais de que ele não se converteu de verdade. Porque fala que a cidade deu crédito, que a cidade ouviu o evangelho, e por isso eles creram e se batizaram. Mas veja, por que Simão se batizou e por que ele segue Filipe? O verso 13 termina dizendo, o que estava fascinando ele? Extasiado, os sinais praticados. Irmãos, alguém muitas vezes fala assim, não, olha, converteu e tal, mas olha, o poder de Deus, ó, irmãos, o primeiro sinal de que o Espírito Santo está na vida de uma pessoa é que antes de tudo e sobretudo ele ama a palavra.
ele ama a palavra. Se nós não amamos a palavra, isso é um mau sinal. Então veja, o texto está mostrando para nós que Simão ele já dá a primeira evidência, né? O primeiro sinal de que de fato ele não era convertido. E aí o texto continua. Ele vai parar de falar de Simão. Simão volta daqui a pouco. E aí no verso 14 você tem então falando assim, ó. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Por quê? Olha, o evangelho está chegando novo num lugar. E agora, para eles terem certeza, e eles eram os apóstolos, se estava sendo tudo certo, ó, uma igreja está nascendo. Então, o que eles fizeram? Olha, vamos lá verificar, vamos mandar os delegados apostólicos, os representantes, aqueles que têm a palavra final para falar assim, não, essa de fato é uma igreja verdadeira. Aqui de fato Deus operou. Ou, não, aqui não tem uma igreja. Isso aqui é uma seita, nada está acontecendo aqui. Então, eles mandam nada mais, nada menos que Pedro, né, e João, para irem até lá verificar. E isso não era uma prática incomum na igreja. Isso aconteceu muitas vezes, irmãos. Você vê que Barnabé foi enviado até Antioquia, quando ficaram sabendo que Antioquia estava sendo pregado o evangelho. Você vê que em outros momentos na história da igreja, isso sempre aconteceu, para verificar se ali havia de fato uma nova igreja. E aqui também tem uma aplicação então importante, né? Que plantar igrejas não é uma coisa que a gente pode fazer levianamente. Sair fazendo, olha, está nascendo uma igreja, opa, glória a Deus, vamos lá, é isso, a igreja está nascendo. Não, veja, Pedro e João, os apóstolos, eles tinham todo um cuidado. Falou assim, não, glória a Deus, deixa eles lá, eles estão pregando, é isso mesmo, o que importa é o reino de Deus avançar. Não, eles vão lá. Eles têm preocupação de mandar alguém para supervisionar aquilo. Então a gente vê o quê? Que eles são conservadores, né? Que eles são preocupados. Howard Marshall, um especialista na teologia de Lucas, ele vai dizer assim, ó, parece que os novos avanços eram examinados com grande cuidado na igreja em Jerusalém. E certamente temos a impressão de um grupo conservador que nunca fez novas aventuras por conta própria. Então, plantar igreja não é uma aventura. É um trabalho muito sério. Por isso que a gente não planta igreja. Homem não planta igreja. Homem nenhum planta igreja. Eu sou um plantador de igreja. Não, quem planta igreja é Deus. Ele usa os seus obreiros. É Deus que faz a igreja nascer. Essa é uma obra dele. E então, tem um outro problema aqui nesse texto também. Que muitos vão falar assim, olha, aqui tem um contrassenso em relação às demais coisas que acontecem na igreja primitiva. Porque veja, o verso 15 vai falar que eles chegam, eles oram para que eles recebessem o Espírito Santo. O Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Eles tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles colocam as mãos e eles recebem o Espírito Santo. Aí olha quantas coisas tem aqui nesse texto. Aí eu vou rapidamente citar, porque nós não temos tempo de expor nem defender esse debate. Mas por que os samaritanos eles não receberam o Espírito Santo? Uma vez que a gente vê que isso aconteceu em outros lugares, do livro de Atos para trás. Aí tem algumas coisas. Primeiro, eles não corresponderam corretamente à pregação do Evangelho, que não parece ser a melhor posição. Segundo, porque era sempre necessário uma imposição de mãos apostólicas para o recebimento do Espírito. Mas em Atos 9:17, Ananias, que não era apóstolo, ele impõe as mãos e ele concede o Espírito Santo. Então não era pelos apóstolos. Terceiro, alguns vão dizer que aqui é como se fosse uma segunda bênção especial, que muitos, até mesmo alguns reformados, defendem que mesmo depois da conversão e receber o Espírito Santo, há uma segunda bênção que o Espírito vem, desce, visita, mas isso aqui é só apenas alguns. Também não parece ser isso aqui. Nem mesmo é de fato, agora que se nem mesmo é de fato que agora eles se converteram como se antes tivessem sido apenas dado crédito àquilo que foi pregado. Assim, alguns pegam aquela palavra que está aqui no texto, falam assim, eles deram crédito. Eles não creram em Jesus Cristo, eles apenas gostaram da mensagem, mas só quando os apóstolos vieram é que eles se converteram de verdade. Mas também não é a melhor opção. Menos ainda, né, é a evidência de um batismo no Espírito, como defendem os pentecostais. Ou uma espera de uma visitação com dons carismáticos. Também não é como dizem os católicos, que só após o batismo o crente recebe o Espírito Santo, que isso também não é uma verdade. Mas nós cremos que seja, e aqui a nossa posição,
que o que acontece nesse texto é algo excepcional e anormal. Diferente da regra que acontece no livro de Atos e também na nossa experiência. Que muitas vezes nós recebemos o Espírito Santo quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, sem ter um oficial da igreja pregando, qualquer outra pessoa, sem imposição de mãos, e essa pessoa ela vai passar por um processo, ela vai ser batizada, mas ela já é cristã. O batismo vai ser só uma confirmação de fé pública, um comprometimento com a igreja, que vocês já estão habituados como é realizado. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui, essa é a posição da maioria dos estudiosos, é que Deus está realizando isso para levar os samaritanos a uma comunhão completa com a igreja. Veja, irmãos, se os apóstolos não vão até lá e eles testemunham que o Espírito Santo desceu de fato sobre os samaritanos, talvez até hoje haveria um conflito entre dois tipos de povos, uns samaritanos que seguiam esse tal de Jesus e aqueles que seguem Jesus também e tem o Espírito Santo, etc e tal. Poderia ver isso. Mas veja, Pedro, no capítulo 10 também vai fazer isso. Ele vai testemunhar que Cornélio, um gentil, ele recebe o Espírito Santo. E aí ele percebe o quê? O que Pedro percebe? Deus abriu as portas do evangelho para os samaritanos. Deus abriu as portas do evangelho para os gentios. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Deus está fazendo isso. E os apóstolos são os líderes da igreja que estão reconhecendo isso. Então, é como se Deus tivesse feito isso propositalmente, né? Ele não outorgou, olha, nas palavras do Sproul, para ficar melhor. Sproul é uma autoridade espiritual, né? Já faleceu, mas é um reformado de renome. Ele falou assim, ó, devido ao grande problema entre judeus e samaritanos, o Senhor não outorgou o Espírito estrategicamente para que pudesse haver um pleno contato entre judeus e samaritanos. E o muro que existia, ele fosse derrubado. Não é isso que Paulo fala em Efésios 2? Que Jesus Cristo, ele derruba os muros por meio do seu sangue na cruz, que não há mais judeu, não há mais escravo, não há mais livre, mas só existe um povo agora na igreja. Não tem essa classificação na igreja de Jesus. Isso aqui, não, isso aqui, aquilo outro. Não. Aqui é todo mundo filho de Deus. Todo mundo igual perante o Senhor, todos receberam a graça, todos foram perdoados seus pecados. É uma família espiritual. É isso que também esse texto quer nos ensinar. E por último, irmãos, o Evangelho, ele rejeita a manipulação espiritual. Veja aí que o texto vai dizer para nós. Verso 18. Simão volta em cena. Veja, ele estava só ali, né? Perto de Filipe, vê os apóstolos chegando. Quando os apóstolos concedem o Espírito Santo, ele vê aquilo que acontece. O que acontece com Simão? Ele que já estava maravilhado, agora ele fica fascinado. E ele quer aquilo para ele. Eu quero fazer isso também. Eu já faço magia, né? Já fazia. Agora essa magia aqui é muito mais poderosa. Será que tem um valor para... né? Será que tem alguma coisa que eu posso pagar para obter? Lembrando que tem muita gente vendendo hoje curso na internet falando que tem uma técnica para fazer avivamento na igreja. E eles estão abraçando aqui a ideia de Simão, né? Não, a gente vai vender um método para derramar o Espírito Santo na igreja. Ou eles marcam... Desculpa. Você vê que algumas igrejas... Não estou querendo ser demasiadamente crítico, tá, irmãos? Eu estou apenas analisando os nossos dias. Você vê que algumas igrejas, elas marcam o quê? Culto de libertação. Então, é aquele dia, naquele horário, Deus vai libertar. Eles controlam a agenda de Deus. Culto de cura. Então, naquele dia, Deus vai curar. Nos outros dias, não, mas naquele dia, Deus vai curar. Então, é isso que a gente precisa perceber, né? Culto é culto. Culto é culto. Se Deus quiser curar, Ele vai curar. Se Deus não quiser curar, Ele vai curar. Mas o que vai acontecer no culto, que tem que ser feito, que a Bíblia ensina? A pregação da palavra de Deus. Então, quando a gente olha aqui, Simão, ele olha para essa situação, e o que ele faz? Ele oferece dinheiro. E aqui, então, nós temos o porquê daquele nome que nós chamamos de simonia. Sabe a simonia? Sabe o que é simonia? É a compra de cargos.
É comprar coisas na igreja, privilégios, bênçãos, posições. Prática muito feita na época da história da igreja, na igreja católica. A simonia, as pessoas compravam cargos. Mas isso também acontece na igreja evangélica atual. As pessoas compram cargos na igreja de posição. Então, é a partir de Simão que surge esse nome. É uma derivação do seu nome. Simão, Simão, simonia. É a tentativa de comprar a bênção e as coisas de Deus. O que Simão caracteriza para nós quando a gente vê isso? Toda a palavra que Pedro fala para ele aqui no final, né? Que Simão, ele representa, e ele se mostrou aquele tipo de pessoa que se junta e se mistura no meio dos crentes, porque ele tem algum vislumbre de algo maravilhoso na igreja. Entretanto, de fato, nunca houve uma conversão genuína e verdadeira. Ele passa até mesmo abaixo do radar dos pastores que entrevistam, que estão nas classes de batismo. Ele entra, porque você olha para ele e fala assim, nossa, olha só, ele é de fato um crente, vamos batizar ele, receber ele na igreja, e está aqui Simão, porque os pastores não podem ver a verdade espiritual nua e crua. Nós deduzimos pelos sinais, e às vezes, como o próprio Jesus disse, no meio da igreja tem trigo e joio, eles são idênticos. Você só descobre quando você esfarela ou vem a colheita, né? Porque é isso que Jesus quis falar assim, olha, você só descobre a diferença do trigo e do joio quando você debulha ele, né? Depois de muito tempo. Então, às vezes, dentro da igreja vai ter o joio, que é igual crente, mas no final, ele não é crente. Assim como o joio não é trigo, né? Então, Simão, ele passa desapercebido. E ele acredita, então, que ele pode comprar as bênçãos de Deus. Então, aqui a gente tem já algumas aplicações sobre isso. A primeira aplicação é apologética, né? Para a gente pensar nas manifestações religiosas hoje. Algumas visões de espiritualidade. Simão, ele é aquele tipo de pessoa também, como a teologia da prosperidade, que imagina que pode comprar as bênçãos e os dons e o poder de Deus por meio do dinheiro. Você frequentemente escuta nas igrejas teologia da prosperidade, não, porque se você for fiel no dízimo, e se você dá isso e dá aquilo, então Deus vai te curar, então Deus vai fazer isso. É assim ou não é? Eu já fui de uma igreja que tem apóstolo, né? Filipão também era amigo do apóstolo, né, Filipão? E lá nessa igreja é assim que funciona. Eles vendem os dons e as bênçãos de Deus nitidamente. Se você der e tal, Deus vai fazer isso na sua vida. É assim. Uma outra coisa que a gente percebe sutilmente nesse texto, mas eu também pude verificar, é que esse texto ele mostra uma forma de catolicismo também, uma forma de autocentrada de exaltação de uma figura proeminente, confundida até mesmo com Deus. Porque Simão aqui, ele é exaltado na cidade de Samaria. Veja, Samaria vivia uma religião. Quem era o seu representante na sua religião? Simão, o grande poder de Deus. Ele era o representante. E na igreja católica hoje, infelizmente, ainda hoje, assim como algumas evangélicas têm apóstolos, né? Eles têm um grande representante de Deus que assume o lugar de Deus na terra. É um engano religioso. Essa é a verdade. Além disso, a gente pode perceber também que Simão, ele caracteriza muitas formas de espiritualidade na igreja evangélica por meio de misticismo e superstição. Inclusive, alguns estudiosos chamam Simão de Simão o supersticioso. Está nos comentários, os estudiosos entram nesse consenso. Por quê? Porque Simão ele é literalmente o estereótipo daqueles que acreditam em objetos mágicos, como nós já falamos, um óleo, uma água, uma cruz. Aquele que faz orações repetidas, ou que tem métodos de espiritualidade, que tem campanhas ou rituais como subir no monte e acender velas, ou que deixa sua Bíblia aberta no Salmo 91 para proteger sua casa. Ou também que encontra uma mensagem ou um sinal em qualquer coisa que escuta. Ou então eles são movidos por sentimentos e sinais que confundem com a voz de Deus, como arrepios, paz, luz piscando, coincidências, números e etc. As pessoas começam a exercer a sua criatividade. A crença em poderes especiais em homens especiais, como papas e apóstolos.
como se houvesse, né, naqueles que são chamados a pregar a palavra um tipo de poder maior ou superior e eles fossem tão especiais. Ou como maldições hereditárias, ou até mesmo horóscopos, né? Tem crente que é horóscopo que tem signos, né? É isso? Tem crente que acredita em signo. Tem ou não tem? Você acredita em signo? Já leu, como que chama lá, cara? Essa semana será uma semana de novos amores, de conquistas no trabalho, novas portas serão abertas. Meu Deus. Crente acreditar nisso, irmãos, não dá, né? É crente supersticioso. Crente acredita na Bíblia. Segue a palavra. A gente tem muitos versículos que refutam essas verdades, essas mentiras, na verdade. Irmãos, que privilégio é podermos ser um canal de bênção na vida das pessoas. Filipe, ele é mencionado como aquele que pregou o evangelho, né? Deus tem um plano de disseminar o reino dele através da pregação do evangelho. E nós somos chamados a fazer isso. Portanto, irmãos, prega o evangelho. Evangelize as pessoas. Imagina se nós tivéssemos o comprometimento que Filipe teve de pregar em Samaria e ver a transformação que o evangelho causou nessa cidade. Imagine se nós saíssemos daqui e nos nossos trabalhos nas fábricas e nas indústrias, nas festas que nós trabalhamos, nos comércios que nós trabalhamos, nos ramos de trabalho que Deus nos colocou. Se em cada um desses lugares em que Deus colocou você, você se comprometesse a pregar o evangelho. Agora imaginem em grandes proporções, se não apenas a comunidade cristã da graça, uma das igrejas de Jesus Cristo em Três Lagoas fizesse isso, mas as outras igrejas de Jesus Cristo na cidade de Três Lagoas também fizesse isso e pregasse o evangelho. O que Deus ia fazer em Três Lagoas? Porque veja, irmãos, como Deus transformou a cidade de Samaria por causa de um homem comprometido. Os missiólogos, eles falam que Deus não precisa de muitos homens. Ele precisa de um homem que ame a Deus sobre todas as coisas e ame a pregação do evangelho. E isso consuma a vida dele, para ele pregar o evangelho para todas as pessoas. Tem até um livro, né, sobre plantação de igrejas. Um homem e a mensagem, alguma coisa assim. Acho que foi também leitura no seminário. Mas é um livro maravilhoso. Então, olha só como que Deus nos chama a participarmos da evangelização. Filipe, ele é bem-sucedido porque ele acredita de fato que o evangelho, ele é relevante. E ele é o poder de Deus para a salvação dos pecadores, conforme Paulo disse. O evangelho é o poder de Deus. Paulo não se envergonhava do evangelho, por isso ele pregava o evangelho. Porque ele sabia que era o evangelho que transformava as pessoas. Às vezes nós não pregamos o evangelho para as pessoas, sabe por quê? Porque nós não acreditamos que o evangelho vai transformar as pessoas. Nós somos incrédulos. Essa é uma das razões porque nós não evangelizamos. Por causa da nossa incredulidade. Deus nos ajude nisso, né? Porque é isso que nós vemos aqui, o evangelho agindo de maneira espetacular numa cidade improvável, por meio de um homem improvável. Então, não duvide de que Deus ele possa usar você, como usou Filipe, para pregar o evangelho onde você estiver. Seja uma testemunha de Jesus Cristo. Pregue o evangelho, porque a pregação fiel do evangelho, ela confronta a falsidade. Ela mostra o verdadeiro. E ela promove a unidade da igreja. Amém?